Vulnerabilidade de SQL Injection. Antes de passarmos diretamente para o vídeo, queria pedir que passasses as minhas redes sociais, quer no meu Instagram, quer no meu TikTok, porque é a forma mais fácil de teres de entrar em contato comigo e porque eu posto conteúdo diário sobre tecnologia e hacking. O canal também já tem um servidor Discord onde estás completamente à vontade de entrar e partilhar todo o teu conhecimento e experiência com as outras pessoas. E se este tipo de conteúdo também te interessa, mete já gosto neste vídeo e inscreve-te no canal para estar sempre a par dos próximos vídeos. E agora sim, vamos para o vídeo. No vídeo de hoje vamos falar sobre a vulnerabilidade de SQL Injection. Alguma vez ouviste falar sobre esta vulnerabilidade? Deixa a tua resposta nos comentários. Antes de entrarmos já direto para a vulnerabilidade de SQL Injection, o que é SQL? SQL é uma linguagem de consulta estruturada, ou seja, uma Structured Query Language, que nos permite uma comunicação e uma gestão de base de dados relacionais. Mas quem é que utiliza SQL? Aplicações web, softwares desktop, ou seja, todas as aplicações ou softwares que necessitem de uma base de dados podem utilizar SQL. SQL é constituído por tabelas, colunas e linhas. Ou seja, nós podemos ter uma tabela com os dados de login do utilizador, como o username e a password, e podemos ter outra tabela com os dados já depois do login, como o nome e o apelido. E nós conseguimos relacionar estas duas tabelas. Por exemplo, o ID dos dados de login pode corresponder ao ID dos dados do utilizador. Ou seja, quem tem o ID 1 com o username admin pode ter o nome como Black e o apelido como Ed. E por isso nós conseguimos relacionar as tabelas. Agora, como é que o SQL funciona? Qualquer aplicação que utilize SQL pode fazer queries para obter dados através do select, inserir dados na base de dados com o insert, atualizar dados da base de dados com o update e ainda apagar dados da base de dados com o delete. Só que para a aplicação fazer estas queries tem que seguir um formato específico. Por exemplo, para a aplicação conseguir obter dados da base de dados, temos que utilizar o select, neste caso o select asterisco. Isto indica que nós queremos extrair todos os dados daquela tabela ou daquela linha. E aqui nós enumeramos que tipo de dados é que nós queremos. Por exemplo, select all, ou seja, queremos selecionar tudo da tabela user data, onde o username é admin. Neste caso, ele vai à tabela user data, ver qual é que é a linha que tem o username admin e extrai toda essa linha. Neste caso vai vir o ID, o username e a password. E o mesmo acontece para as restantes queries. Por exemplo, se nós quiser inserir um dado na base de dados, temos que utilizar o insert. Neste caso nós vamos dizer em que tabela é que nós queremos inserir esses dados, em que colunas é que esses dados vão ser inseridos e quais é que são os valores. Neste caso nós vamos inserir um dado na tabela login, o username e a password, com os valores de teste, ou seja, se nós for consultar a nossa base de dados posterior a isto, vamos ter um novo dado, uma nova linha na nossa tabela, em que vamos ter o ID 2, o username test e a password test. Se nós quiser atualizar um dado já presente na base de dados, temos que dar um update, selecionar a tabela em que nós queremos selecionar o dado e dizermos que queremos dar um set na variável, por exemplo, nome, e metemos um novo valor à frente, onde, ou seja, utilizamos o where e enumeramos qual é que é o ID, ou seja, qual é que é a linha em que nós queremos atualizar esse dado. E para apagar dados é simplesmente a mesma lógica, ou seja, vamos utilizar o delete e selecionamos a tabela que nós queremos apagar o dado e qual é a linha em que nós queremos apagar. Neste caso, estamos a selecionar a linha onde o ID é igual a 2. Se nós fizéssemos, por exemplo, um drop table ou um drop de database, ele ia apagar a tabela toda ou a base de dados toda. Agora que já entendemos como é que o SQL funciona e para que é que serve, vamos voltar ao tema principal do nosso vídeo, que é o SQL Injection. Mas na verdade, o que é o SQL Injection? O SQL Injection é uma vulnerabilidade que permite ao hacker controlar as queries que são feitas à base de dados e com isso manipulá-la para seu proveito. Mas porquê que um hacker quer fazer isso? Para conseguir visualizar, extrair, atualizar, apagar dados, inserir e até conseguir dar bypass a logins. Agora, que tipos de SQL Injection é que existem? Existem três tipos principais de SQL. O In-Band SQL Injection, o Blind SQL Injection e o Out-of-Band SQL Injection. Agora, dentro destas três categorias existem muitas subcategorias. Por exemplo, dentro do In-Band SQL Injection, que é o SQL Injection mais fácil de se visualizar, ou seja, o que aparece no ecrã,
Temos, por exemplo, o Error Based, em que nós conseguimos extrair a informação através de mensagens de erros, e temos o Union Based, que nós conseguimos extrair mais informação da base de dados do que aquela que a aplicação nos fornece. Dentro do Blind SQL Injection, nós já temos que utilizar outro tipo de métodos. Por exemplo, temos o Timed Based, em que nós vamos verificar se existe o dado que nós queremos na base de dados, e para comprovar isso nós vamos utilizar o tempo. Por exemplo, se o dado existir na base de dados, ele vai esperar 10 segundos. Se a aplicação adormecer durante 10 segundos, quer dizer que o dado existe. Se não adormecer, quer dizer que o dado não existe. Então nós conseguimos manipular e extrair informação com base neste jogo de tempo. Ainda temos o Boolean Based, que é a mesma coisa, mas através de booleanos, ou seja, true ou false. Caso a aplicação responda, é um true. Caso não responda, é um false. E dentro do Out of Band SQL Injection é quando nós não conseguimos comprovar nenhuma das anteriores, então nós precisamos que a aplicação se conecte aos nossos serviços. E por norma utilizamos, por exemplo, um pedido de DNS. Se a aplicação nos fizer um pedido de DNS ao nosso domínio, quer dizer que a aplicação é vulnerável a SQL Injection e nós conseguimos controlar as queries. Agora, vamos passar para a prática para entender como é que tudo isto funciona e como é que nós conseguimos explorar o SQL Injection na prática. Bem, já estamos aqui na tela do meu computador para vermos como é que nós conseguimos explorar o SQL Injection, e para isso eu vou utilizar os laboratórios da Portswinger. Para mim, são os melhores laboratórios para nós conseguir explorar e aprender sobre vulnerabilidades web. Neste caso, neste vídeo, nós vamos realizar dois laboratórios. Nós vamos conseguir dar bypass a uma tela de login, e o segundo, nós vamos conseguir extrair mais informação do que aquela que a aplicação nos fornece. Mas esta já vamos lá. Vamos começar para como é que nós conseguimos dar bypass a um login. Portanto, vamos aqui a Access Lab. Eu se calhar vou abrir aqui um bloco de notas para ir apontando. Por exemplo, skli.txt. Vamos minimizar isto. Ok, já temos aqui a nossa aplicação. Vamos a My Account. E o que a aplicação nos está a pedir, ou seja, o laboratório, é que nós consigamos entrar como o utilizador administrator. Ok. Ora, temos aqui a nossa aplicação. Temos aqui um login. Por exemplo, se nós testar admin não vai dar nada. Agora, temos que entender como é que estes dados estão a ser passados no back-end para a base de dados. Como nós já vimos na apresentação anterior, são feitas queries específicas para a base de dados. Neste caso, se nós queremos fazer um login, nós temos que ir buscar a informação do nosso utilizador à base de dados para poder comparar, por exemplo, as passwords. Ou seja, nós vamos inserir um username, por exemplo, administrator. O que o backend vai fazer é ir à base de dados e extrair toda a informação relacionada ao administrator, e com isso deverá vir a password, onde eles comparam e verificam se a password for igual, temos o login. Se não for igual, quer dizer que as passwords não são iguais. Portanto, não temos o login. Portanto, vamos imaginar como é que seria, por exemplo, uma query à base de dados. Ou seja, nós íamos utilizar o select, íamos extrair todos os dados. Neste caso iria vir, por exemplo, o ID, o username e a password, ou só o username e a password. Por exemplo, from e a tabela users, where username igual a admin. Portanto, isto poderia ser, e podemos acrescentar, por exemplo, e a password igual a teste. Isto poderia ser uma possível exemplo de como é que o backend está a enviar a query para a base de dados. Agora, como é que nós conseguimos manipular isto? E onde é que o erro ocorre no backend para nós conseguir manipular isto? Por exemplo, se nós ver aqui a aplicação, e é a forma mais fácil de nós testar se existe um SQL Injection ou não, é utilizar plicas. Se nós der uma plica e metemos qualquer coisa na password, vamos ver que a aplicação deu um erro, ou seja, o servidor deu um erro. Quando isto acontece, 99% das vezes quer dizer que há um SQL Injection e que a base de dados houve um erro porque os dados foram mal passados para ela. Não houve sanitização do input do utilizador. Como é que nós conseguimos verificar que os dados foram mal passados? Por exemplo, se nós for aqui à nossa query e metermos aquilo que nós colocamos no input, iria ficar, vamos copiar esta, que já é igual,
iria ficar, nós íamos aqui ao admin, iríamos colocar a nossa plica, ou seja, a query ia ficar assim, e ia ficar aqui uma plica completamente sozinha. Ou seja, isto no back-end, e parece que ele é um erro logo porque não existe nenhuma query deste tipo. Ou seja, deixar aqui uma plica quer dizer que há algum tipo de dado em falta. Agora, como é que nós conseguimos manipular para conseguirmos ter acesso àquilo que nós queremos? Por exemplo, se nós meter admin, e aqui, por exemplo, admin, voltou a dar erro. Porquê? Vamos verificar porque é que a aplicação daria erro. Aqui seria admin, vou só dar aqui mais um enter para ficar em cima. Aqui seria admin fecha plica, temos aqui uma plica solta e a password ia com o dado que tivesse, mas continuamos a ter aqui a nossa plica solta. Como é que nós conseguimos ignorar esta plica solta? Por exemplo, se nós colocar dois tracinhos ou um hashtag ou uma barra e um asterisco, isto quer dizer comentário. Na linguagem de programação é para nós comentar código. E o mesmo acontece nas bases de dados. Se nós meter este tipo de caracteres, nós estamos a comentar tudo o que está para a frente. Por exemplo, se nós colocar dois tracinhos e admin, vemos que a base de dados já aceitou, não deu aquele erro, mas contudo tivemos o username ou a password incorreta. Quer dizer que não acertamos no username, pelo menos não acertamos no username, mas pelo menos a aplicação já não deu o erro no back-end. Mas como é que ficou esta query? Basicamente ficou aqui igual a esta, só que nesta parte, portanto, ela fechou e aqui nós temos dois tracinhos. Quer dizer que tudo o que está aqui para a frente não importa, é descartável, quer dizer que está em comentário. Agora, a aplicação pede-nos para nós entrar com o utilizador administrator. Como é que nós conseguimos fazer isto? Existe outra forma de nós testar o SQL Injection antes de voltarmos à questão do administrator. É, por exemplo, nós colocar uma plica or igual a comentário. Neste caso, nós conseguimos resolver o laboratório. Não era assim, nós vamos ver já como é que poderia ser a outra forma. Mas porque é que aquela payload resultou? Vamos aqui aos nossos dados e vamos espetar aquilo que nós colocamos. Portanto, vamos apagar isto aqui. Temos aqui a nossa query normal. E o que é que nós fizemos? Plica, portanto, fechamos a string ou igual a e comentário. Portanto, tudo o que está aqui para a frente não importa, é descartável, está em comentário. E quando isto chega à base de dados, o que é que ela vai fazer? Portanto, o username está vazio, não conta. E vai pegar neste valor, nesta condição, e vai verificar 1 igual a 1, isto é verdadeiro. Se é verdadeiro, ele retorna isso para a base de dados, portanto, permite-nos o acesso. Ou retorna-nos os dados todos da base de dados. Neste caso, se 1 é igual a 1 é verdadeiro, ele dá-nos acesso ao primeiro utilizador que está adicionado na base de dados e nós conseguimos fazer o login mesmo sem saber as credenciais do utilizador. Agora, vamos para o segundo laboratório, que é conseguimos extrair mais dados do que a aplicação nos fornece. Neste exemplo, o laboratório está-nos a pedir que nós consigamos extrair o username e a password da tabela users, para conseguirmos fazer login com o utilizador administrator. Como é que nós conseguimos ver isso? Da mesma forma como vimos anteriormente. Por exemplo, temos aqui os accessories, vemos que temos aqui a categoria, clothing, food, toys, pets, muita coisa. Como é que nós conseguimos testar o SQL Injection? Outra vez com a plica. Vemos que deu erro. Se deu erro, quer dizer que alguma coisa de mal está a acontecer na base de dados. Portanto, vamos aqui separar estas duas e vamos colocar o mesmo exemplo
que estávamos a colocar em cima. Nós vamos ter, por exemplo, select aqui, e aqui vamos, por exemplo, trocar para a categoria. Neste caso, os acessórios, vamos para só bases. E o que nós estamos a fazer é fechar a plica e está a ficar aqui uma plica solta. Vamos continuar os nossos testes até conseguimos acertar na payload e conseguimos extrair os dados da base de dados. Agora, nós temos aqui uma coisa curiosa também, que existe outra forma de nós conseguir testar o SQL Injection. Nós vemos que ele está a listar aqui comentários, neste caso será o título do comentário e o comentário total, ou seja, o seguimento do comentário. Portanto, nós já vimos que ele é vulnerável a SQL Injection através da plica. Qual é que é a outra forma de nós conseguir validar o SQL Injection? É nós conseguir ordenar estas colunas. Porque neste caso nós vamos utilizar a técnica de Union Based, ou seja, do In-Band SQL Injection, que nos permite juntar duas queries. Neste caso nós vamos fazer um select, ele vai fazer o select para ir buscar estes comentários e nós vamos juntar a essa query outra query para ir buscar dados de outra tabela. Só que para nós conseguir extrair esses dados de forma correta dessa tabela, nós temos que saber quantas colunas é que a tabela principal da primeira query tem. E como é que nós conseguimos validar isso? Através do order by ou através de um select, e experimentamos de forma gradual. Por exemplo, se nós testar o order by 1 e dermos um comentário, vemos que ele ordenou aqui alguma coisa. Vemos aqui o que a query que nós fizemos, o nosso input, mas vimos que ele ordenou aqui as colunas. Portanto, quer dizer que uma coluna existe dentro da tabela, duas colunas existem, porque aqui os dados mudaram outra vez. Vamos verificar se a terceira coluna existe. E a terceira deu erro. Quer dizer que esta tabela só tem duas colunas, portanto nós só vamos conseguir utilizar dois dados. Neste caso iria ficar, o que nós estávamos a fazer era, por exemplo aqui a categoria plica order by 1, fizemos isto até ao 3, quer dizer que o 1 funcionou, aqui o 2 funcionou e o 3 deu error. Quer dizer que a aplicação só tem duas colunas. Como é que nós conseguiríamos ver, por exemplo, com o Union Select já? Por exemplo, se nós fizéssemos a mesma query, só que aqui em vez de utilizarmos o order by, iríamos utilizar o Union Select. Iríamos, por exemplo, utilizar um e dávamos um comentário. Aqui. E vemos que ele deu erro. Por exemplo, se utilizássemos aqui 2, deu erro. Isto está com um null. Portanto, null e null. Ele já retornou as duas, quer dizer que existem duas colunas. Se nós utilizar, por exemplo, o terceiro null, ele já nos voltou a dar erro. Quer dizer que só existem duas colunas, como já vimos com o order by. A forma mais fácil de enumerar as colunas para mim é através do order by. Agora, nós já vimos que ele tem duas colunas. Como é que nós vamos conseguir extrair os dados das colunas? Primeiro nós conseguimos validar se conseguimos adicionar dados, entre aspas, àquela lista de comentários. Se nós, por exemplo, meter A e null, vemos que ele há de acrescentar aqui um A qualquer, que está aqui. Ou seja, nós conseguimos juntar à query principal a nossa query. Se nós juntar aqui, por exemplo, um B, ele irá descrever aqui o B, ou seja,
os dados estão-nos a aparecer no ecrã. Agora, como é que nós vamos extrair a password e o username? De forma muito simples. Nós já temos aqui o que precisamos, que é a tabela. Vamos pôr isso aqui. E as colunas. Temos aqui o username. E temos a password. Agora, o princípio é exatamente o mesmo. Nós vamos ter o union, select, agora from, ou seja, nós vamos querer selecionar tudo, ou seja, os dados todos, neste caso o username e a password, from a tabela users, where Agora, como é que nós conseguimos extrair o username e a password da tabela users? Muito simples, nós vamos usar o union na mesma. Vamos dar um select do username e da password from, e aqui vamos colocar a tabela na questão desses dados, portanto, users, e comentamos tudo para a frente. O que ele vai fazer é exatamente isto. Ele vai para aqui, deixa eu dar mais um tab. Portanto, o que ele vai fazer é acrescentar ali aplica, vamos ter isto mais para aqui, e vamos ter esta query a ser feita à base de dados. Neste caso, esta aplica aqui vai ser anulada por um comentário. Isto aqui já está. Então vamos ter a query a ser feita, ou seja, cada vez que ele vai querer extrair todos os dados da tabela users, onde a categoria está a categoria de cima, e vai juntar a nossa query, ou seja, a nossa query manipulada, onde ele vai juntar o username e a password da tabela users. E agora vamos ver se isto funciona ou não. Porque se não funcionar, estamos mal. Ora, vamos aqui, apagar isto e vamos dar um Enter. Ok, não deu erro, que já foi bom. E conseguimos ver que temos aqui 3 utilizadores. Temos aqui o primeiro. Temos aqui o primeiro utilizador. Temos aqui o segundo utilizador. E temos aqui o terceiro utilizador, que é o administrator. E conseguimos extrair os dados todos da tabela users. Nós vamos copiar aqui a password dele. Vamos aqui a My Account, Administrator, já está aqui. Vamos só apagar aqui, aplica. E temos a password e estamos dentro da conta do Administrator. Como conseguimos ver através destes exemplos em que nós conseguimos dar bypass a um login através de uma forma extremamente simples, em que nós simplesmente metíamos a condição como verdadeiro, ou seja, metíamos o username sem texto nenhum, sem qualquer tipo de valor, mas acrescentávamos que 1 era igual a 1 e aquilo chegava à base de dados, era verdadeiro, portanto ele dava-nos permissão, retornava um true em que a aplicação nos dava permissão para fazer login sem termos qualquer tipo de credenciais. E no segundo exemplo nós conseguimos extrair os dados de 3 utilizadores através de juntarmos a nossa query manipulada à query que estava a ser feita para vermos os comentários de um post qualquer. Os outros tipos de SQL injection, os outros laboratórios,
vão ter que ficar para outro vídeo, senão este vídeo vai ser muito extenso e eu não quero isso porque também torna-se maçador. Mas nos próximos vídeos nós vamos abordar como é que nós conseguimos extrair dados com um time-based, com um error-based, até com um out-of-band, como é que nós conseguimos enviar pedidos para nós através da base de dados. Agora, quais é que seriam as minhas recomendações para mitigarmos este tipo de vulnerabilidades? A recomendação principal é a sanitização e a filtragem dos impulsos do utilizador, ou seja, tudo o que o utilizador escreve antes de chegar à base de dados deve ser filtrado e sanitizado, ou seja, deve ser removido todas as pelicas, caracteres especiais, tudo o que não faça parte nem seja útil para o bom funcionamento da aplicação deve ser removido. E devem utilizar sempre whitelists e nunca blacklists para valores já pré-definidos. A segunda recomendação é a utilização de uma WAF, ou seja, uma Web Application Firewall. Uma boa implementação de uma WAF vai reduzir uma grande parte de ataques de SQL Injection, bem como uma grande parte de ataques que estão na WASP Top 10, porque já tem uma grande base de assinaturas de ataques. E bem, gostaste do conteúdo do vídeo de hoje? Se sim, deixa já o teu like e inscreve-te no canal para estar sempre a par dos próximos vídeos. Até à próxima!